Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 14, versículo de número 22, diz: e logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. Grave isso aqui: o barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava onde? No meio do mar. Eu ouvi uma vez uma história, na verdade não é uma história, é um fato que eu fiquei muito surpreso. Um avião internacional, quando ele decola com toneladas de combustível, muito combustível. Agora, olha que interessante, são dois momentos muito perigosos da aviação: a decolagem e o pouso. E eu pensava que só era perigoso o pouso, né? Porque é a hora do contato. Mas na verdade a decolagem ela é extremamente perigosa também, por conta da quantidade de combustível no interior do avião. Naquele momento, uma fagulha pode explodir. Então é um momento muito perigoso. Agora olha que interessante, quando um avião decola, um avião internacional, ele não pode pousar minutos depois. Como assim? Sim, não pode. Qualquer emergência que tiver para pousar, ele vai ter que jogar todo o combustível que ele tiver no mar, para que no momento do pouso não tenha muito combustível, para que o risco de explosão seja reduzido, porque na verdade ainda é uma máquina e ainda pode dar problemas. Mas eu ouvia alguém me dizendo que entrou em um voo internacional, e quando o piloto decolou a aeronave, ele disse: infelizmente, por problemas técnicos nós teremos que voltar, porém por um procedimento de segurança nós estamos sobrevoando o oceano e lançando o combustível fora, para então podermos pousar. Eu fiquei pensando: meu Deus, que perda absurda voltar atrás. Obviamente que quando se trata de um avião, aqui nós estamos falando de segurança. Mas para pensar na nossa vida, quando se tem um destino, quando se tem um objetivo claro, voltar atrás é terrível, porque nós temos o prejuízo do percurso que caminhamos, que nós já percorremos. E sabe qual é o pior? É que voltar atrás vai me demandar caminhar pelo mesmo caminho que já fiz outrora. Sabe, é basicamente voltar para caminhar de novo o mesmo lugar, porque só tem um caminho. Não existe vários caminhos, tem um caminho. Então voltar atrás é dizer: primeiro, vou perder tempo, sabe, energia, vou voltar atrás, mas eu tenho que saber que eu vou ter que percorrer exatamente o mesmo caminho que fiz, indo, vindo, e agora vou ter que ir de novo. E por que eu estou dizendo isso para você, meu lindo? Porque na nossa vida nós somos extremamente, às vezes, atacados para que a gente desista de tudo e volte para onde? Para a estaca zero. Nós somos estimulados às vezes por palavras de terceiros, pela própria crise, pela circunstância, de dizer: eu vou desistir de tudo e eu vou voltar a ser quem eu era antes, eu vou voltar atrás, eu vou voltar ao ponto de partida. Mas, meu lindo, eu quero que você entenda o seguinte: que voltar ao ponto de partida não vai acabar com a sua vida, pelo contrário, só vai atrasar você no mesmo trajeto que você vai ter que percorrer da mesma forma, do mesmo jeito, e talvez vai ter que enfrentar a mesma tempestade de novo. Voltar atrás não faz a tempestade acabar. Voltar atrás não faz o sofrimento acabar. Voltar atrás não muda, só atrasa. Então eu vou te dar um conselho importante. Olha só, esses discípulos, eles foram obrigados por Jesus a entrar no mar. Eu fiquei pensando durante muito tempo isso. Como assim obrigou? Porque a palavra diz impeliu, obrigou, forçou. Mas por quê? Eu entendo, havia uma história já de tempestade dos discípulos.
Eles passaram por uma grande tempestade, porém, nessa tempestade que eles passaram, Jesus estava no barco dormindo. E aí veio a tempestade, eles acordaram Jesus acordou. E a Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade. E amém, glória a Deus, acabou. Mas agora Jesus está obrigando eles a irem para o meio do mar. Só que dessa vez Jesus não está junto. Então existe uma trava psicológica neles, pensando o seguinte: olha, a gente vai para o mar, Jesus não vai estar. A possibilidade da treta é muito grande. E aí, meu irmão, o que a gente vai fazer? E é exatamente isso que a gente pensa: olha, se eu não desistir, o que é que eu vou fazer? Sabe, o que eu vou fazer da minha vida? Porque às vezes é exatamente aonde nós nos encontramos na história. Parece que não tem para onde correr, parece que não tem o que fazer. E aí o único pensamento que vem é a desistência, ou para alguns o suicídio. Sabe, e eu encontro todos os dias pessoas que estão exatamente nessa hora da vida. Não lembram mais de onde saíram e não conseguem ver aonde estão chegando. Estão exatamente no meio do mar. E isso é às vezes extremamente assustador. Não ver de onde saiu e também não enxergar a chegada. Você já nadou alguma vez e você criou um desafio para você, que você ia conseguir chegar em um lugar, e você foi nadando, e você tinha muita força, você tinha muito combustível no começo, lembra? Muito combustível no começo, muito combustível, e você tinha gás, força, e você não soube administrar o combustível da maneira correta, e você gastou, e de repente você levantou a cabeça na água, olhou, e agora você está extremamente cansado, não vê aonde você vai chegar, mas também já não consegue ver de onde você saiu. E isso é extremamente assustador, porque a hora que você diz assim: chega, eu não consigo mais. Chega, eu não consigo dar mais nenhuma abraçada. Chega, eu não consigo remar mais. Chega, eu não consigo. E aí a Bíblia vai dizer que por ali acima ainda dessa circunstância, a Bíblia diz que o vento ainda era contrário. Quer dizer, o cansaço, a fadiga, o vento, tudo está chegando para você dizendo: deu. Sabe, pula do barco, volta atrás. Só que eu quero que você saiba que você não tem mais combustível para voltar atrás, porque você já gastou uma parte do combustível. Não vale a pena. Eu quero que fique gravado isso no teu coração. Não importa a circunstância, existe uma maneira, e eu vou te falar agora. Ela é simples e extremamente eficaz, só que a gente às vezes é impedido de enxergar. E sabe, Jesus dá o segredo, e a gente também não viu isso na palavra, mas também está lá, que é saber o que fazer quando dá vontade de voltar atrás. Existe outra coisa chamada pausa, ou o que a gente pode chamar de descanso, ou de uma fuga planejada. Eu vou te dizer que interessante isso, né? A gente tinha que ter sido treinado dessa maneira. Eu acho incrível o modelo de Jesus. Jesus está num exemplo de carreira frenética. Jesus está no auge do seu ministério. Está bombando, não tem nem para onde andar. As multidões se acotovelam à volta dele. O pau está torando, a briga rolando. Ninguém queria deixar Jesus em paz. Todo mundo queria ficar perto dele. Não tinha ninguém que queria ficar longe. Todo mundo queria ficar perto, até quem odiava ele. Só que aí a Bíblia diz que no meio de tudo Jesus recebeu uma notícia: a morte de um homem chamado João Batista. Olha que coisa maluca. Jesus, no meio de tudo, no meio da frenesi do ministério, de cura, de milagres, de maravilhas, prodígios, Jesus recebeu uma notícia. E essa notícia é uma notícia drástica. É justamente às vezes o que chega para nós, é o que dá às vezes vontade de abandonar tudo, porque parece que está conspirando contra nós. E Jesus recebeu uma notícia: o João Batista, quem havia anunciado o ministério público de Jesus, que preparou o caminho, o primo dele, filho de Isabel, morreu
decapitado. E aí, agora Jesus vai dar uma aula. Volta atrás, desiste de tudo, abandona. Não. Sabe o que Jesus faz? Jesus fala assim: com licença, queridos. Jesus entrou dentro de um barco, e pela primeira vez não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João. É só Jesus, um barco e um remo, por meio do mar. Pausa não é a mesma coisa que desistir. Pausa não é a mesma coisa do que voltar atrás. Pausa é simplesmente uma pausa. Quando você pausa, logo em seguida aperta o play, você volta exatamente do lugar de onde pausou. Jesus foi para o meio do mar. O que aconteceu, Dave? Não sei. Ninguém contou. Não tinha ninguém junto no barco para contar para nós o que aconteceu. Mas e aí? Muita gente esperando Jesus. Muita. A Bíblia diz que as multidões iam acompanhando ele pela praia, como se assim: ei, vem. Jesus que, calma. É que se eu não pausar agora, é capaz de desistir. Obviamente que em Jesus isso era impossível, mas para nós é extremamente plausível. O time de saber a hora de baixar a bola sem voltar para trás. O time da hora de olhar para a prioridade, para ver se talvez essa tempestade não está nos roubando. E eu não sei se você percebeu, mas a pandemia foi a pausa mais forçada da nossa história. A gente, não sei se você viu, mas de repente quem não queria pausar, o prefeito da cidade mandou você ficar em casa. Eu não vou fechar o meu negócio. Então deixa aberto para ver o que acontece. De repente, uma pandemia pausou você. E talvez foi exatamente essa pausa que salvou o teu casamento da ruína, que talvez salvou você de você mesmo. Que se não vem a pausa, talvez seria a desistência, ou você continuaria acelerando de maneira louca e não perceberia que exatamente isso estava destruindo você. Por isso que eu me apaixono a cada dia mais por Jesus. Jesus entrou no barco, em silêncio, foi para o meio do mar. A gente pode conjecturar o que aconteceu. Chorou, esperneou, ficou triste, não sei. Só sei que quando Jesus voltou para o mesmo lugar da onde havia saído, ele estava renovado. A Bíblia diz que naquele dia todos os doentes foram sarados. Todos, é pela primeira vez a Bíblia diz: naquele dia todos que estavam doentes foram curados. Sabe o que é isso? É impossível ser bênção para a vida de alguém em um coração mal resolvido. A vontade de desistir, deixa para lá, mas dá uma pausa, sossega, analisa, coloca a vida em ordem, organiza tudo para que você volte, mas de maneira saudável. Eu fico de cara com os discípulos, estão tudo desesperado, mas ninguém ousou remar para voltar atrás. Porque não sei se você sabe, mas às vezes a força para fazer a gente desistir é muito maior do que para fazer a gente continuar. Você sabia que para eles voltarem para a margem não precisaria de muito esforço? Basta você analisar que o vento era contrário. Sabe, vento ao contrário para seguir adiante, mas vento a favor para fazer você desistir. Talvez você não percebeu, mas às vezes a vida faz de tudo para fazer você desistir. O vento que é contrário, na verdade não é para você desistir, meu lindo. Talvez é só você ao começar a aumentar a força da remada. A força da remada. Rema, continua, não desiste. Se pausar for necessário, pause, mas voltar para trás não é uma opção. Porque se você voltar para trás, não se esqueça que vai ter que voltar pelo mesmo caminho para chegar do lugar aonde você desistiu. Porque se essa é a sua história, não adianta tentar, meu lindo, outra. Você sempre vai acabar
no mesmo lugar, no mesmo barco, com o mesmo remo, e o vento ainda será contrário. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Isso aqui é brilhante. Jesus. Sobre o mar que você naufraga, sente medo, passa raiva, tem vontade de desistir, Jesus anda por cima. Eu vou falar de novo para você nunca mais esquecer. A tempestade que você morre de medo, o vento que tenta te parar, Jesus, com uma palavra, acalma o vento, a tempestade, você. Não é a hora de voltar para trás. Talvez seja a hora de você gritar por quem anda por cima das águas, acalma o vento e acalma a tempestade. E pode ter certeza que Ele vai fazer um milagre extraordinário sobre a sua história. E em nome de Jesus o vento irá parar. Em nome de Jesus, Pai. É por isso que nós oramos, Senhor. Nós não iremos desistir, nós não iremos voltar atrás, Senhor, mas nós precisamos de força para continuar caminhando. Nós precisamos de estratégia para saber o time da pausa, Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa, nós queremos prosseguir para o centro da Tua vontade. Se o vento for contrário, nós aumentaremos a força do braço para que o remo não pare. E que em nome de Jesus, Pai, nós iremos chegar exatamente aonde o Senhor planejou para nós. Amém.